Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Queridos, abram por favor a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Vamos entrar, depois de uma longa temporada, no capítulo 10 desta carta. 1 Coríntios, capítulo 10. Hoje vamos considerar os versos de 1 a 5. 1 Coríntios 10, de 1 a 5. Antes de ler o texto, farei uma introdução. Quando nós fazemos aqui nesta igreja, nós, que eu digo, os pastores, oferecemos curso de noivos, logo no primeiro encontro, pelo menos como eu procedo, no capítulo, é tratado o capítulo do livro Antes de Dizer Sim, de Jaime Kemp, cujo título é Herança Familiar. Nessa reunião, os noivos devem responder um longo questionário sobre a sua vida familiar, desde a infância, sobre como era a relação com os irmãos de sangue, com os pais, quais algumas características que você, do pai, da mãe, quais dessas você herdou, e etc. Em alguns desses encontros, são narrados circunstâncias dificílimas pelas quais os noivos passaram, quer seja pelo comportamento do pai, que é a maioria das dificuldades em razão do comportamento dos pais, quer seja pelo comportamento da mãe. Nesse momento, quando estou oferecendo este curso, eu faço um esforço para mudar a perspectiva daqueles aos quais eu estou aconselhando. Naquilo que os pais deram um bom exemplo, devem, segundo a palavra de Deus, eles são encorajados a replicar estes comportamentos. Porém, naquilo que o exemplo dos pais foi ruim, eu os encorajo a veementemente adotarem um comportamento totalmente diferente. Em suma, eu digo, aprenda com os erros deles, para não os imitar. No texto que vamos considerar hoje, Paulo vai usar essa mesma estratégia. Ele vai começar a apontar os erros do povo de Israel, para que os cristãos da igreja de Corinto não caiam nos mesmos erros dos seus antepassados. Vamos ao texto. 1 Coríntios, capítulo 10, enfim, versos de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Edifica a Tua igreja apesar de mim. Me edifica apesar de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 desta carta, que nós consideramos aqui vários sábados, destaca a importância de que os crentes se preocuparem por amor com os irmãos mais fracos. Então, Paulo, a partir do capítulo 9, mostra como ele mesmo já exemplificava essa postura, especialmente ao renunciar ao sustento material que possuía direito, especialmente ali na cidade de Corinto. Então, nos versos 19 a 23 do capítulo 9 de 1 Coríntios,
Vimos como por amor a Deus e aos eleitos, dentre os judeus, gentios e da classe mais carente da cidade, Paulo estava disposto a se adaptar às mais diversas realidades, e tudo isso para ser coparticipante do Evangelho do Senhor Jesus. E então, quando consideramos os versos 24 a 27 do capítulo 9 ainda, aprendemos que devemos nos empenhar em buscar, eu e você, crescimento espiritual. Assim como um atleta que busca uma coroa, que ela logo é corrompida, ela logo se vai. Nós devemos buscar essa coroa espiritual que vimos aqui, que são as promessas do Senhor. E nós buscamos não conquistar, mas chegar às promessas do Senhor por meio da dedicação em maturar a nossa caminhada cristã, em sermos cristãos mais maduros, o que envolve muitas vezes lutar contra nós mesmos. Lembrem que Paulo diz que ele guerreava contra o corpo dele mesmo. Agora, enfim, entramos no capítulo 10. Paulo continua na mesma linha argumentativa, tratando do mesmo problema, sobre como desenvolver, como devemos nos disciplinar para desenvolver um caráter cristão maduro, só que agora ele vai dar um exemplo negativo, um exemplo que ele vai destacar da história do povo de Israel, e vai mostrar como não se dedicar a uma vida espiritual, ou seja, não se empenhar como um atleta em uma vida espiritual, pode trazer consequências graves. Com isso, pretendemos reconhecer nesta noite como o exemplo daqueles que vieram antes de nós pode nos ajudar a amadurecer em nossa caminhada cristã. Vou repetir. Como o exemplo daqueles que vieram antes de nós pode nos ajudar a amadurecer em nossa caminhada cristã. Vamos aos pontos. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar nessa noite, eu chamei de lembrando da salvação. Lembrando da salvação. 1 Coríntios capítulo 10, versos 1 e 2, eu vou ler novamente. Diz assim o texto, acompanhe na sua Bíblia. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Quando começamos a ler o capítulo 10, parece que Paulo dá uma guinada brusca para mudar completamente de assunto. Mas não é esse o caso. Na verdade, como já disse, o capítulo 10 é uma progressão natural do argumento. Isso porque Paulo, depois de encorajar seus leitores a serem dedicados ao crescimento espiritual e de mostrar como ele mesmo se dedicava nessa luta, agora Paulo vai trazer à memória o exemplo dos israelitas que não se dedicaram adequadamente ao Senhor. Paulo se volta à história do povo de Israel para ensinar aos seus leitores uma lição sobre como, a despeito dos milagres que Deus realizou no meio deles para tirá-los do Egito, esses israelitas não desenvolveram fé em Deus. Nós conhecemos bem essa história. Sabemos que o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, atravessou o Mar Vermelho e nada lhes faltou de comida. A cada dia eles recebiam o maná, beberam de água que era retirada da rocha, foram abrigados do sol escaldante pela nuvem que os acompanhava de dia e pela nuvem de fogo que os acompanhava de noite, além de muitas outras bênçãos. Porém, ao invés de adorar a Deus, a maioria dos israelitas serviram a ídolos no deserto, que tinham trazido consigo, quer seja do Egito, Amós 5:26, ou que eles mesmos prepararam como o bezerro de ouro, relatado em Êxodo 32, 1-6. Esses rebeldes fracassaram na corrida da fé, a maioria dos que saíram do Egito. Esse poderia ser o destino dos coríntios, caso eles não se dedicassem a desenvolver uma vida correta diante de Deus, de dedicação em crescimento espiritual. Paulo não está falando aqui, um parêntese, Paulo não está falando aqui de moralidade.
cumprir regras. Não, ele está falando de um empenho sincero em viver de forma que agrada a Deus. E isso Paulo chama a memória, como vemos no verso 1 do nosso texto. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e também passaram pelo mar. Com essa descrição resumida, Paulo menciona o êxodo e a travessia do Mar Vermelho, que está narrado em Êxodo 14, quando Deus guiava o seu povo em uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, Êxodo 13, 21. Desse modo, aqueles ouvintes podiam imaginar como aconteceu com o povo de Israel enquanto se deslocava no deserto saindo do Egito. A nuvem e a coluna de fogo representava no meio daquele povo a presença de Deus constante. Ainda assim, muitos dos acampamentos de Israel duvidaram do Senhor, não confiaram suas vidas ao Senhor, murmuraram contra o Senhor e etc. É interessante nesse texto que estamos considerando, que Paulo aponta o povo de Israel como os antepassados espirituais da igreja. Por isso que o nosso título é o exemplo dos nossos antepassados. Quando eu estava preparando esse sermão, eu fiquei em dúvida, mas será que o povo de Israel, em que sentido eles são nossos antepassados? E não ficou bem claro na minha mente, mas eu adotei o título, porque Paulo adota e Paulo sabe mais do que eu, então a gente vai com Paulo e não comigo. Mas ele de alguma forma quer fazer essa ligação, apontando para os nossos antepassados espirituais, o povo de Israel. Com isso, Paulo faz uma afirmação tipológica. Ele quer fazer uma relação direta entre a salvação dos israelitas no Êxodo, quando foram retirados do Egito, isso é uma tipologia bíblica, e a salvação dos gentios convertidos. Ou seja, a salvação do povo de Israel, quando eles foram retirados do Egito, apontava para a salvação dos crentes em Cristo Jesus. É por isso que Paulo vai dizer no verso 2, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Note que Paulo está usando linguagem de duas alianças. Nuvem, mar, antiga aliança, batismo, nova aliança em Cristo Jesus. Com isso, Paulo liga o passado e o presente. Paulo está projetando com o objetivo de ensinar didaticamente o sentido cristão do batismo com o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. Não há relatos, pelo menos eu tentando me lembrar, não consegui, de Moisés batizando alguém. No entanto, o Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está usando linguagem que identifique a igreja com o que aconteceu no deserto com o povo de Israel. Em suma, Paulo quer destacar que assim como Cristo redimiu seu povo do pecado e da morte, Deus, por intermédio de Moisés, libertou os israelitas da opressão do Egito e das águas do Mar Vermelho. E algumas lições. Texto difícil de extrair lições, mas nós vamos tentar extrair algumas. Esse texto ele é difícil de extrair lições porque ele é mais descritivo, pelo menos nessa parte inicial. A partir da próxima mensagem será mais prático. Mas ainda assim podemos tirar alguns princípios e lições. Primeiro, é que os exemplos de Deus na história do povo dele, do povo de Israel, são úteis para o nosso aprendizado, inclusive os erros deles. É muito importante quando nós lemos as palavras da Escritura, nós possamos extrair dos erros do povo de Deus, dos homens que Deus usou na história, lições para nós. É isso que Paulo quer ensinar para a igreja de Corinto. Outra lição importante é que outra compreensão importante que devemos ter é que muitos não têm, é que o mesmo Deus, isso aqui é muito interessante, que o mesmo Deus que libertou
o povo do Egito, nas histórias narradas do Antigo Testamento, é o nosso Deus, o Deus dos cristãos, que continua agindo na história para a redenção e salvação do seu povo escolhido. Na verdade, libertar o povo de Deus do Egito faz parte desse conduzir de Deus na história para que nós fôssemos salvos agora por Cristo Jesus. Lembrem, é narrado lá em Gênesis 50 que o povo foi levado para o Egito para que ele não perecesse nos anos de fome. O que Deus estava fazendo? Preservando o seu povo, para que depois, posteriormente, aquele povo saísse, crescesse numericamente, saísse. E daí vem toda a história do povo de Israel, e aí vem Davi, e da onde é que vem o Senhor Jesus? Da descendência de Davi. Saber dessas coisas devem gerar em nós, naturalmente, confiança e um desejo sincero de querer progredir em nossa caminhada espiritual. Aqueles homens e mulheres viram coisas que eu e você nem conseguimos imaginar corretamente. Nós lemos a descrição bíblica, não imaginamos e não conseguimos. Imaginamos, mas não perfeitamente, mas não conseguimos compreender na totalidade. Aqueles homens experimentaram o mar aberto, viram sinais miraculosos do Senhor, e ainda assim se tornaram, a maioria deles a gente vai ver no final aqui, murmuradores, reclamadores, aqueles que estavam dispostos a voltar para o Egito na primeira oportunidade, como eles mesmos narram em diversas ocasiões. E eu e você? O milagre que nós experimentamos ao sermos regenerados pelo Espírito Santo de Deus não tem nem comparação com o que eles viram. É muito maior. A transformação da vida de um descrente para um crente em Cristo Jesus. A retirada do coração de carne, a introdução do coração de pedra, a introdução do coração de carne, significa uma mudança única e sobrenatural. Será que nós estamos, na nossa vida prática, caindo nos mesmos erros daqueles? Vivemos como se essas coisas não tivessem maior importância. Faltou comida, faltou bebida, pronto. Para que eu sou cristão? Para que eu tenho que ficar lutando contra os meus pecados? Para que eu não vou entrar num negócio que eu vou ter vantagem porque isso desagrada a Deus? Que nós sejamos um povo que tenha muito mais fé do que aqueles que pereceram no deserto, como nós vamos ver no segundo ponto. Mas uma lição, digamos assim, tangente, é que eu e você temos de aprender com os nossos antepassados também. Está aqui. Se você vem de uma família que tem pai ou mãe, ou pai e mãe, que são cristãos piedosos, que se dedicaram a servir ao Senhor, como eu sei que tem alguns aqui, que te trouxeram para a igreja, que se dedicaram a te ensinar com seus defeitos, ninguém é perfeito, se dedicaram a ensinar você, a conduzir você nos caminhos do Senhor, você tem que ser grato a Deus e buscar aprender com esses ensinos e replicar aquilo que é bom, segundo a palavra de Deus. Por outro lado, se você está aqui, seu pai, sua mãe, seu avô, ninguém é crente na sua casa, ninguém lhe ensinou como andar no caminho do Senhor, pelo contrário, lhe apontam a sabedoria do mundo, que é o oposto da sabedoria de Deus, você é chamado a aprender com esses erros e fazer diferente. Quem conduzia o povo no deserto era o Senhor por meio da nuvem. A nuvem de dia e a nuvem de fogo, a coluna de fogo à noite. Quem conduz o cristão agora, eu não vou lembrar qual é o autor, mas eu já li um autor que ele faz, eu acho que não sei se é o Tim Keller, não tenho certeza. Mas ou Tim Keller ou Timothy George. Ele faz uma correlação. Ele diz que a coluna
de fogo e a nuvem que conduzia o povo de Israel é uma tipologia que aponta para o Espírito Santo de Deus e a palavra de Deus que conduz o povo da igreja no caminho que deve perseguir. Então, que nós sejamos conduzidos, acima de tudo, pelo Senhor, aprendendo com os nossos antepassados aquilo que é compatível com a vontade do Senhor e rechaçando tudo aquilo que não é. Segundo ponto, lembrando da condenação. Primeiro, ela lembrando da salvação. Agora, é lembrando da condenação. Verso 3, a partir do verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Nesses versos vemos como Deus, além de guiar os israelitas no deserto para longe dos egípcios, ainda os supriu com o pão do céu, o maná, conforme narrado em Êxodo 16, de 2 a 36. Nós sabemos, você vai ler depois lá na sua casa, que a cada manhã, exceto no sábado, Deus fazia o maná cobrir, não sei dizer o que é, mas era uma espécie de película que cobria a superfície do deserto e que era comestível. Esse maná conservou vivo o povo de Israel até que eles tivessem atravessado o Jordão e comido o pão feito do trigo cultivado em Canaã. A mesma coisa foi verdade quanto à necessidade de água para o povo de Israel. Durante a permanência de 40 anos do povo de Israel no deserto, Deus providenciou água potável para o seu povo e para os seus animais. Moisés bateu na rocha no Monte Horebe e Deus forneceu água potável para todo o povo e para todo o gado. Êxodo 17:6. Mais tarde, Moisés bateu numa rocha em Cádiz para dar água para a comunidade e seus animais. Números 20:11. Esses dois incidentes registrados são dados como exemplo do cuidado contínuo de Deus para com o seu povo. Na sequência, analisando tudo isso, tendo toda essa realidade em mente, Paulo faz questão de destacar que assim como ele relacionou sutilmente no ponto anterior o batismo cristão com a libertação do povo de Israel, Paulo relaciona agora a provisão e cuidado que Deus teve com o povo de Israel como tendo origem em Cristo. Ele diz, e essa rocha, da onde... Isso aqui, Paulo está sendo bem ilustrativo aqui, meus irmãos. E essa rocha, da onde a água era retirada, era Cristo. É por isso que Paulo ressalta o caráter espiritual. Ele diz, eles comeram a comida espiritual, eles beberam a bebida espiritual. E aprendemos então que a comida e a bebida apontavam para uma fonte superior de cuidado, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Deus estava espiritualmente com o povo de Israel na peregrinação, assim como está com os cristãos nesse mundo caído. O próprio Senhor Jesus ensina isso. Mateus, texto muito conhecido, Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco. Olha o presente aqui. A tradução da ARA desse texto, para mim, é a melhor, porque ela coloca no presente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Logo, a rocha espiritual que já acompanhava o povo de Deus no deserto não se refere a uma rocha em si que andava. Há uma lenda judaica, parece tosco para nós, mas há uma lenda judaica que diz que tinha uma rocha que acompanhava o povo, uma pedra que acompanhava o povo no deserto. Mas não é isso que Paulo está se referindo. Nota que Paulo está usando uma linguagem para ilustrar e
e apontar as semelhanças entre o povo de Deus no deserto e o povo de Deus na nova aliança, a igreja. E ele diz que essa rocha espiritual que cuidava e preservava o seu povo lá atrás, fornecia água, já era o Senhor cuidando, Cristo. E é o mesmo que cuida da igreja no tempo presente. No Antigo Testamento, a palavra rocha aparece com frequência como descrição de Deus. Jacó declara-o a pedra de Israel, Gênesis 42, 24. Moisés retrata Deus como uma rocha, Deuteronômio 32, 4, 15, 18, 30, 31. Os salmistas chamam o Senhor de rochedo, rocha, Salmo 18, 31, 62, 2, 78, 35, etc. Com isso, Paulo fez uma conexão entre a terminologia registrada nos salmos e hinos do Antigo Testamento ao Senhor Jesus Cristo. Cristo esteve presente no deserto com o povo de Israel, como está presente hoje com a igreja. É muito interessante os mistérios, aqui, um parênteses aqui. É muito interessante os mistérios que foram revelados do Senhor por instrumentalidade do apóstolo Paulo. Paulo conseguiu enxergar, por revelação do Espírito Santo de Deus, que desde o deserto, aquele que acompanhava a condução do povo de Deus era o Senhor Jesus Cristo. Assim como João, eu estou dentro de um parêntese ainda, assim como João conseguiu enxergar que desde a criação do mundo, quem estava desde o princípio na criação de todas as coisas, era o Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, fechou parênteses, ainda assim, a maioria daquele povo que teve todo esse cuidado, caiu em pecado, especialmente o pecado da murmuração e da idolatria. E como consequência, lemos o que Paulo diz no nosso texto: Deus não se agradou da maioria deles. Aprendemos assim que o exemplo dos nossos antepassados foi terrível. Eles não confiaram em Deus, apesar de todo o seu maravilhoso cuidado diário. Muitos queriam voltar para o Egito e servir a ídolos que eles mesmos haviam feito ou trazido consigo, como já disse. E note que Paulo, ao dizer a maioria deles, ele está, na verdade, aliviando. Porque foi quase a totalidade deles. Nós sabemos que do povo que caminhou do deserto, apenas 2 homens adultos daquela geração agradaram a Deus e entraram na terra prometida: Calebe e Josué. O restante morreu no deserto. E por isso, como diz o texto, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas mortes foram um severo lembrete da ira de Deus contra o pecado, especialmente a idolatria, como Paulo vai apontar a partir do verso 6, que nós vamos considerar na próxima mensagem. Lembrem, um alerta para mim e para você. Deus não quer incutir na sua cabeça apenas conhecimento histórico, assim como Paulo também não queria fazer isso aos coríntios. Mas Deus quer ensinar a mim e a você, como Paulo queria ensinar aquela igreja, que o mesmo Deus que salvou e cuidou do povo de Israel, que cuidava agora da igreja, foi o mesmo Deus que se irou contra aquele povo e fez com que a maioria, quase todos, morressem no deserto. O mesmo Deus que salva e cuida dos cristãos é o mesmo Deus que condena pecadores impenitentes à morte eterna. Lembrem, é um grande alerta do apóstolo Paulo para que nós nos dediquemos a um amadurecimento, a um crescimento na vida cristã. É isso que ele está querendo ensinar. Em outras palavras, eu vou parafrasear totalmente, ele está dizendo: olha, aquele povo viu tudo aquilo, experimentou tudo aquilo, e eles não se dedicaram ao Senhor verdadeiramente. Por isso, a maioria deles morreu no deserto. E vocês, igreja de Corinto, o que vocês vão fazer? Vocês experimentaram o agir de Deus, estão se reunindo, foram atraídos de alguma forma pela igreja. O que vocês vão fazer? Vão se dedicar a crescer? Ou vão fazer ali como eles? Essa segunda parte tem algumas lições muito importantes.
Note que podemos aprender que participar apenas, preste atenção nisso aqui, participar apenas de maneira formal da igreja cristã não garante salvação. Se essa participação não é fruto de uma fé sincera no Senhor Jesus Cristo, arrependimento de pecado, fé essa que nos movimenta a nos dedicarmos a crescer e amadurecer. Ser membro de igreja, dizimista, servir, vir aos cultos, etc., não revela por si só salvação. Somente essas coisas são muito boas, tá bom? Nada disso é ruim. Mas somente se essas coisas vierem apontadas por um desejo sincero de crescer em santidade, luta contra o pecado, amor para com Deus e para com os irmãos, é que nós teremos uma maior certeza da nossa salvação. Aquele povo que estava lá no deserto, eles eram filhos de Abraão. Eles estavam todos reunidos, eram todos da mesma nação que o povo de Deus escolheu para ele, eram os israelitas, no deserto. Estavam ali todos, muito provavelmente, praticavam muitos rituais religiosos similares. Mas toda uma geração de adultos faleceu ali, à exceção de Josué e Caleb, até que depois, bastante tempo depois, pudessem entrar na terra prometida, enfim. Isso serviu, não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo, isso serve de alerta para mim e para você. Participar das formalidades da religião, que são boas, maravilhosas, eu não sou contra, quando acompanhadas de um coração sincero, que ama a Deus e que luta contra os pecados. E se ama a Deus, consequentemente ama os irmãos, porque eu não posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o irmão a quem eu vejo, diz a palavra do Senhor. Então, meus irmãos, cuidado, lembrem dos fariseus, é mais ou menos a mesma realidade, um pouco mais na frente, judeus piedosos. Paulo era um grande fariseu antes de ser convertido, se dedicava a obedecer a lei, rigoroso e tudo mais, mas apesar de tudo isso, não vivia uma religiosidade falsa, não estava religado. A religião é estar religado com Deus. Em Cristo Jesus, nós estamos religados com Deus. Ele nos conciliou com o Pai. Agora, ter certeza disso, você pode ter convicção disso, para que eu e você tenhamos convicção disso, a nossa fé tem que ser muito maior do que mera formalidade religiosa. Devemos ter formalidade religiosa, é bom, é agradável a Deus. No entanto, ela deve vir acompanhada de um coração sincero, um coração dedicado a Deus, um coração que deseja estar cada vez mais próximo do Senhor, mesmo que isso implique lutar contra a sua própria vontade, como Paulo vem dizendo que fazia. Paulo quer ensinar aqueles que estão ouvindo a necessidade de um compromisso diário, como um atleta, 1 Coríntios 9, 24. Com o Senhor Jesus, compromisso com o Senhor Jesus, pois sem esse compromisso falta-nos segurança da nossa condição eterna. Podemos estar mortos espiritualmente no meio do povo salvo, como os israelitas, boa parte, a maioria dos israelitas estava no deserto. Jesus ensinou esta mesma coisa, preste atenção, olha lá, Mateus 16, versos 24 a 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Note que o ponto do Senhor Jesus aqui é o mesmo que Paulo está exemplificando. Aqueles que estavam mais preocupados ali no deserto em preservar a própria vida, em comer, em ter conforto, etc., eles perderam a vida porque não estavam dedicados, principalmente a seguir ao Senhor Jesus Cristo, carregando a sua cruz diariamente. Eu e vocês somos chamados a isso. Se você é um cristão, você foi salvo e o seu coração vai lhe movimentar nesta direção. Desejar e buscar viver de forma a crescer e amadurecer na caminhada cristã
é um bom sinal, um excelente sinal de saúde espiritual. Por outro lado, está aqui para mim e para você. Por outro lado, o conformismo é um terrível indicativo. Aqueles que pensam assim, não, tá bom, eu já estou fazendo isso, olha, eu faço devocional 5 vezes por semana, eu já vou em 2 cultos na igreja, tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Para começar, a pessoa que pensa assim, ela está confundindo tarefas com crescimento espiritual. As tarefas são boas. Essas tarefas que eu citei, vir ao culto e ler a Bíblia, faz parte do que nos leva a um crescimento espiritual. Mas não é o fazer uma tarefa e riscar um X na sua agenda que demonstra isso. Isso tem que vir, e é uma luta para mim isso aqui também. Isso tem que vir de um coração sincero que deseja cada vez mais avançar, porque ama a Deus, quer conhecer mais do seu Salvador. Aqueles que estavam no deserto acreditavam que eram filhos de Abraão. Achavam que era um povo, eram, em um sentido, um povo especial que Deus livrou milagrosamente da escravidão do Egito. Ainda assim, boa parte deles, maioria deles pereceu no deserto. Outra verdade descortinada nesse texto é que Deus, assim como na época do Antigo Testamento, continua a odiar o pecado e o pecador impenitente. Olha a lição. Paulo quer ensinar que o mesmo procedimento, claro, guardado as proporções da aliança, que o mesmo procedimento que Deus tomou ali, o mesmo caráter daquele Deus que fez com que aquele povo perecesse no deserto, é o mesmo procedimento, é o mesmo caráter do nosso Deus, porque é o mesmo Deus, que não muda e não há variação de mudança. Por isso, nós devemos saber, e isso deve nos movimentar, que Deus odeia o pecado. O Deus cristão não é Papai Noel, não. Não é Papai Noel que ama tudo tá bom para ele. Nada disso. Ele odeia o pecado e odeia, presta atenção, isso aqui muita gente diz errado aí fora. Odeia o pecador que não se arrepende. A frase, Deus odeia o pecado, mas ama os pecadores, ela é, como não existe meia mentira, ela é mentira. É um erro tremendo. Deus ama o pecador que crê em Cristo Jesus, se arrepende dos seus pecados e passa a lutar contra eles. Quanto a esses, Deus ama de fato. Por isso que eu disse que é meia verdade. Deus ama o pecador arrependido, que se arrepende dos seus pecados sinceramente e tenta não fazer mais, que deposita a confiança em Cristo Jesus para a salvação. Esses Deus ama. Agora, o impenitente que vive nessa vida como se Deus não existisse, então esse daí Deus não ama. Ele tem a graça comum, né? Ele concede água, ele concede chuva, sol sobre o justo e o ímpio. Ele tem um tipo de amor que concede graça comum. Mas a graça salvífica, o amor salvífico que salva ao pecador impenitente que não se arrepende e não busca ao Senhor Jesus, ele não ama. Pelo contrário, a palavra diz que sobre esses o Senhor derramará ira. Onde está isso, pastor? 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 9. Escute bem esse texto. Eu aconselho até marcar na sua Bíblia o verso 8 e 9 depois. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação. E dá alívio a vocês. Paulo está escrevendo a uma igreja que está sendo perseguida. E dá alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Aí ele vai dizer, quando isso vai acontecer? Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Olha como vai ser. Jesus não vai chegar dando presentinho. E não vai ser assim, meu irmão. Presta atenção. Não sou eu que estou dizendo. Eu vou até começar de novo aqui a parte do isso. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com seus anjos poderosos,
em meio a chamas flamejantes. E o que Jesus vai fazer? Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus. E o que vai acontecer com esses que não amam a Deus, que não querem saber do evangelho? Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Olha a relação. O que ali foi exemplificado fisicamente no deserto, vai acontecer nos últimos dias, contra aquele que não se arrepende do seu pecado, que anda segundo o que esse mundo ensina e não se volta ao Senhor Jesus. Eu e você somos chamados. Isso aqui Paulo está dando alerta. E nós temos que entender que a principal razão dessa escrita, desses 5 primeiros versos, é justamente alertar a igreja. Não façam como eles, Paulo está dizendo desesperadamente. Eles pereceram. Sejam diferentes. Se firmem na segurança da vossa salvação por meio do que vocês enxergarão por meio de uma dedicação de se desenvolver e crescer na caminhada cristã como um atleta. Porque lembre que Paulo falou, olha, os atletas que correm no Coliseu, muitos correm para apenas ganhar o prêmio. Mas você que se dedicar, você que demonstrar que ama as coisas do Senhor e que busca as coisas do Senhor, para você já está reservado, como nós vimos no sábado retrasado, se não estiver enganado, já está reservado uma coroa que não perece, que é eterna. Paulo, pastor amoroso, está ensinando a igreja a fugir da ira de Deus. Fugir da ira de Deus. Deus é um Deus santo, puro, faz parte do que Ele é. Isso significa se irar contra o pecado. É difícil, eu sou pecador, você também é. Aquele que diz que não tem pecado mente e não fala a verdade, diz a palavra do Senhor. Mas que bom que temos o Senhor Jesus. Porque a palavra também diz no mesmo livro de 1 João, que se nós confessarmos os nossos pecados, temos o Senhor Jesus que é o nosso advogado. E todo aquele que confessa o pecado, ele não só perdoa os pecados, como purifica de toda a injustiça. Eu e você devemos manter-nos firmes na caminhada do Senhor para não cairmos como caíram nossos antepassados espirituais. Eu usei um parênteses, eu usei a palavra caímos, aí agora eu vou ter que fazer uma longa explicação. Se você um dia foi salvo, regenerado, de fato, transformado pelo Espírito Santo de Deus, você não é capaz de perder a salvação. Mas um sinal de que isso aconteceu com você é que o seu coração, sinceramente, vai desejar amadurecer e agradar cada vez mais o Senhor. Por isso que eu e você temos que nos empenhar para buscar as coisas do Senhor, para que nós possamos experimentar esse sinal, essa consequência da salvação que pode nos dar esperança, segurança eterna. Esta é a preocupação do apóstolo Paulo com aquela igreja, essa é a preocupação do Senhor para conosco nesta noite. Que nós possamos aprender, concluindo, que nós possamos aprender com o exemplo negativo dos nossos antepassados do povo de Israel, para não replicarmos o mau exemplo deles, enquanto peregrinamos no deserto, neste mundo caído. Em nome de Jesus, amém.